Frieren é um anime superestimado. Se você acompanha vídeos de anime da internet, é bem provável que você já tenha ouvido falar alguém dizendo isso. Que é anime lento demais, quase nada acontece, e quando as pessoas só falam bem porque ele fica muito famoso. Mas tem um detalhe curioso nisso. Frieren é simplesmente um dos animes mais bem avaliados da história. Então surge uma pergunta bem interessante. Se tanta gente ama esse anime, por que ainda existe pessoas dizendo que ele é superestimado? Eu assisti Frieren pela primeira vez ano passado. E aconteceu exatamente as mesmas coisas que acontecem com quase todo mundo que decide assistir. Eu comecei a assistir sem esperar muita coisa. Parecia apenas uma história de fantasia medieval. Heróis, demônios, magia, aquela estrutura clássica que a gente já viu em centenas de animes. Mas conforme a história avançava, eu comecei a perceber que Frieren tentava fazer algo completamente diferente, porque ao invés de contar uma história sobre derrotar o vilão, a Frieren contava uma história sobre algo muito mais simples. O mundo de Frieren é bem fácil de entender. Ela segue praticamente todas as regras do mundo clássico de fantasia. Existem monstros, dragões, magias e aventureiros que viajam pelo mundo resolvendo problemas. Só que existe um detalhe muito importante nesse universo: os elfos. Diferente dos humanos, os elfos vivem mais de 1000 anos. Isso significa que eles veem várias gerações de pessoas nascerem, crescerem e desaparecerem. É a personagem principal da história, Frey, justamente um desses elfos. A história começa depois de uma grande aventura. Um dos aventureiros acaba de derrotar o famoso Rei Demônio. Durante 10 anos, eles viajam junto pelo mundo, lutando lado a lado, enfrentando monstros e salvando cidadãos, e criaram um laço muito forte entre eles. Para qualquer ser humano, 10 anos é uma parte enorme da sua vida, mas para Frieren, que pode viver milhares de anos, esses 10 anos passam quase como um pequeno momento. Depois que a missão termina, cada um segue seu próprio caminho. Frieren viaja pelo mundo, estudando magia e vivendo sua vida normalmente. E então, 50 anos se passam. Para Frieren, esse tempo parece quase nada. Mas quando ela decide visitar seus amigos, seus antigos companheiros, ela percebe que nunca tinha parado para pensar antes, que eles estão todos velhos. O herói Inion, que antes era jovem, forte e cheio de energia, agora está no fim da sua vida. Pouco tempo depois desse reencontro, Inion morre. E nesse momento que acontece uma das cenas mais importantes de todos os animes. Durante o funeral, Frieren começa a chorar, mas ela não chora apenas porque perdeu um amigo. Ela está chorando porque percebeu algo muito mais doloroso. Frieren passou 10 anos viajando ao lado de Inion. Eles juntos lutavam, compartilhavam momentos importantes, mas mesmo assim eles perceberam que nunca tentaram realmente conhecê-los, porque para ela sempre parecia que existia mais um tempo depois. Só que esse tempo simplesmente já acabou. Depois que a história de Frieren realmente começa depois da morte de Inion, ela decide iniciar uma nova jornada, mas dessa vez não para derrotar um inimigo. O objetivo dela agora é muito mais simples: entender melhor os seres humanos. Durante essa jornada, ela conhece novos companheiros como Ferne e Starker. E é através dessas novas relações que Frieren começa a mudar. Uma das coisas que mais diverte, na minha opinião, sobre Frieren é o ritmo da história. Muitas pessoas dizem que o anime é lento demais, que os personagens passam tempo demais viajando, conversando ou simplesmente explorando lugares. Mas na verdade é exatamente esse ponto da história. Enquanto os personagens mais jovens querem correr direto para seus objetivos, Frieren prefere aproveitar o caminho. No fundo, Frieren é uma história sobre tempo, sobre perceber que pessoas estão do seu lado hoje e talvez não estejam amanhã. Amigos, familiares, momentos simples, tudo isso tem um tempo limitado.
E talvez seja exatamente por isso que o Freire consegue tocar tanta gente. No final das contas, esse não é apenas uma história de fantasia, é uma história sobre aprender valores e sobre aprender a valorizar o tempo enquanto ele ainda existe.